Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família, para a gente poder conversar, pensar, refletir, aprender e, principalmente, é o objetivo aqui no Vejam Só, que juntos possamos criar o nosso conhecimento. Isso mesmo, ouvindo muitas vezes quem pensa ao contrário, pesquisando sobre os temas que são abordados, lendo, se interessando. Esse é o objetivo do Vejam Só, para que a partir disso, você que nos assiste, você que nos acompanha, então tenha a sua opinião, tenha a sua visão e possa dar as respostas às perguntas que nós colocamos aqui todos os dias. Por isso, fique à vontade, aproveite mais uma edição preparada com muito carinho para você. Antes de eu apresentar os meus convidados, e a presença deles vai justificar a escolha do meu figurino de hoje, quero deixar aqui uma lembrança ao pessoal da Garbo, que agora é parceira aqui do Vejam Só. Olha só que bacana. Ah, rapaz, tá demais, viu? E ó, se você precisa dar um up aí no seu estilo, procura pela Garbo também, tá bom? Eles vão te ajudar nessa questão. Eles conseguiram, ó, me ajudaram, vão ajudar você também, tá certo? Deixa eu apresentar os meus convidados. E na sequência nós vamos apresentar o tema, mas essa é uma continuação de um debate. E olha, se eu não estou enganado, aqui no Vejam Só a gente já repetiu os temas, os assuntos, eles aparecem. Mas o mesmo debate, assim, uma continuação, eu acho que é algo inédito aqui no programa, hein? Acho que é pela primeira vez que a gente faz isso. Com muita alegria que o Vejam Só tem a honra de receber aqui no nosso estúdio o pastor Carlos Augusto Vailate, ele que é ministro da Igreja Evangélica Jaboque. Pastor Vailate, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, estar aqui novamente. É uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Graça e paz, Zeca. Graça e paz a todos os queridos telespectadores Vejam Só. Também ao meu querido interlocutor, o pastor Sérgio Monteiro. É uma grande satisfação, uma grande alegria, mais uma vez, poder, ou tentar, pelo menos, contribuir de algum modo para, se não para dar soluções, pelo menos ajudar a fomentar os questionamentos e a pesquisa sobre esses temas bem importantes. Então, muito obrigado, Zeca. Imagina, pastor, a gente que agradece o carinho do irmão, um amigo aqui do Vejam Só, e eu tenho sempre, e gosto demais de ouvi-lo, de recebê-lo aqui, é sempre muito bacana. Nossos telespectadores também pedem demais o irmão. Se deixar, você via todo dia, viu? Se fosse do gosto... Não que não fosse um prazer, seria uma alegria, uma honra. Dos nossos telespectadores. Pastor Vailate, por favor, passe o endereço da igreja pra gente. Bom, a Igreja Evangélica Jaboque, ela fica na rua Suzana, número 119, no Jardim Independência, Zona Leste de São Paulo. Ficaria um minutinho, exatamente isso, um minutinho, do hospital ali da Vila Alpina. E é uma travessa da Avenida Luiz Inácio de Anhaia Melo. E como eu tenho dito em outras participações, as pessoas que morarem ali nas adjacências, Vila Alpina, Vila Bela, Vila Califórnia, Jardim Independência, Parque São Lucas, e até mesmo ali Vila Prudente, Moca e outras regiões próximas, são mais do que convidados a estarem conosco. Os cultos às quartas-feiras, às 20 horas, culto de estudo bíblico e também de oração. E aos domingos, às 17 horas, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto ao Senhor, à exceção do último domingo de cada mês, quando os nossos cultos ocorrem às 10 horas da manhã e é o culto de ceia. E todas as pessoas são mais do que bem-vindas. Muito bacana ter o convite. Se você perdeu algum detalhe do endereço, os horários da programação, os contatos do pastor Vailate estarão à sua disposição durante todo o programa, tá bom? Tome nota direitinho para você entrar em contato com ele e também, obviamente, se você quiser conhecer um pouquinho melhor do ministério do irmão, tirar dúvidas sobre o tema que nós vamos abordar, fica à vontade. São os canais oficiais para você localizar ali e poder conversar com o Vailate também, tá certo? O Vejam Só também tem a alegria de receber nesta oportunidade e é um prazer de fato recebê-lo. A gente já tentou durante o ano outras oportunidades, alguns problemas de saúde o afastaram e por isso que eu falo que é uma alegria recebê-lo aqui bem,
com saúde, para a gente poder conversar, desfrutar do conhecimento que Deus colocou na vida dele. O pastor Sérgio Monteiro, ele que é ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor Sérgio, obrigado, viu, meu irmão, por aceitar o nosso convite. É uma alegria te encontrar novamente, encontrá-lo bem. Deus continue abençoando, seja muito bem-vindo. Obrigado, Zeca. Obrigado a você que nos assiste. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bem, graças a Deus. Obrigado também ao pastor Vailate, que nos brinda a sua presença, né? Eu tenho um motivo grandioso de alegria também de poder estar aqui com vocês. Hoje eu deveria ter vindo de gravata, mas assim, para compor o figurino aqui. Inclusive, eu quero me dirigir aqui não ao Zeca, porque o Zeca era um outro, né? Aqui é o senhor Ezequiel, né? Que ele está na estica. No estilo, tá né? No estilo, assim, não, pronto para o casamento. Mas é um prazer enorme estar com vocês, depois de todo... esse ano foi complicado, bastante complicado, eu tive que me submeter a uma cirurgia. Sim. Mas Deus tem nos preservado, e eu acredito que hoje nós temos muito a contribuir, como temos tratado de contribuir em todas as vezes que aqui estivemos. Eu já me sentia excluído do programa. Então eu falei, que isso? Onde está o Vejam Só? Mas claro que a gente está sempre assistindo, acompanhando as participações brilhantes do pastor Vailate, dos outros amigos como Janierson e outros que aqui, a quem eu mando um grande abraço, o pastor Ezequiel Gomes também, que a gente manda um abraço. E é um prazer. E você que está aí, como o pastor Vailate disse, nós estamos aqui não é para dar soluções a você, mas fomentar o seu estudo bíblico, te instigar à pesquisa. Talvez você se assuste em alguns momentos com hebraico, com grego, com um monte de coisa que a gente fala aqui, que algumas pessoas nos comentários falam assim, eles falam português? A gente fala, mas a gente fala também português, mas com o Lashon HaKodesh, com a língua dos anjos, a língua santa. Boa. Tá bom? Então que Deus abençoe muito a todos nós que vamos estar aqui. E no tema em particular que nós vamos abordar, essa necessidade do conhecimento dos originais é fundamental, porque às vezes a leitura no texto, na tradução, pode gerar algum conflito que o original nos ajuda a entender também. Pastor Sérgio, é o hábito aqui da gente passar os endereços da igreja. O irmão continua lá na escola do Pensar? Escola do Pensar. No mesmo lugar, Rua Conrado de Deus, número 41. Temos um espaço Novo Tempo ali. Certo. É um espaço Novo Tempo, que é uma igreja adventista. Que até algum tempo eu era um dos responsáveis. Hoje eu não estou mais como responsável pela igreja ali, mas continuo na capelania da escola, além de o espaço que você pode vir a partir de fevereiro, provavelmente, que é a nossa comunidade judaico-adventista, a comunidade, o Instituto de Estudos Judaicos Feodor Meia, onde nós temos estudos de hebraico, estudo da cultura judaica, e vai ser um prazer você receber. E temos também o serviço de Shacharit, que é um culto de adoração a Deus, aos Shabbats, aos sábados pela manhã. Às terças-feiras, em algumas terças-feiras do mês, pelo menos 2, nós temos convidados especiais. Eu já quero aqui aproveitar, eu já fiz o convite outra vez, mas o pastor Vailate está me devendo aceitar o convite. Ele não aceitou ainda. Pode colocar a câmera dele ali para ele balançar a cabeça dizendo que sim. Boa. Mas assim, para ir... Enquadrou. Tá vendo? Enquadrado. Numa terça-feira, não são cultos religiosos, terça-feira são palestras culturais relacionadas à cultura judaica. Então nós teremos o prazer de receber você lá e receber aqui todos aqueles que nos quiserem acompanhar. E entre em contato pelo meu contato e-mail que está aí no GC, e eu vou passar para você a agenda e vamos fazer tudo possível para que você esteja conosco a partir de fevereiro. Muito bom, muito bom. As informações vão rodar durante todo o programa, tá bom? Então, tantos contatos, pastor Sérgio, pastor Vailate, à sua disposição para você entrar em contato com eles ali e aí tirar as dúvidas dos ministérios, né, das agendas e também do programa, que eu tenho certeza que serão muitas, certo? Vamos rodar a matéria de abertura, ela vai apresentar o nosso tema, a continuação, né, na verdade. Aí a gente volta para pegar aqui as primeiras observações dos nossos convidados. Vejam só. O inferno assusta só de imaginar. Mesmo sem saber muita coisa sobre esse lugar, ninguém quer passar por lá. Religiosos do mundo inteiro se apoiam na crença de que existem basicamente 2 lugares para as pessoas irem após o fim do mundo ou após a morte: o céu e o inferno. Bem, a verdade é que ninguém quer fazer uma visitinha ao inferno. A descrição do inferno mais famosa do mundo foi feita pelo italiano Dante Alighieri, no livro A Divina Comédia. O relato do escritor é fictício e não há comprovação alguma de veracidade, mas se alinha à ideia bíblica de que o inferno é o lugar dos pecadores.
Dante imaginou um inferno organizado, por isso dividiu-o em 9 partes ou círculos. Cada parte representa um pecado, do mais leve ao mais grave. Apesar de Dante ter se esforçado para esclarecer o inferno, não é possível afirmar que seus relatos estão corretos. Até onde se sabe, a Bíblia é o livro que deve ser usado como base para falarmos sobre o tema. Pela comparação histórica de seus relatos mais famosos, teólogos e interessados no assunto buscam na Bíblia as descrições mais verdadeiras sobre o inferno. No entanto, a palavra inferno não aparece nos escritos bíblicos originais, que são aramaicos e hebraicos. Esse termo é latim e significa lugar inferior. O que aparece nas versões mais comuns são os termos Hades, Tártaros, Sheol e Geena. Hoje vamos continuar um debate sobre essa questão. Fique ligado, pois o Vejam Só já está no ar. Já está no ar, um programa muito bacana, tenho certeza. Bom, se você não viu a primeira parte, depois você procura lá no YouTube, no canal oficial da HIT, e aí você vai ter acesso a essa primeira parte. E hoje nós vamos poder aprofundar alguns conceitos, respondendo a pergunta tema que aparece aí e avançando no debate. No debate anterior, a gente ficou assim devendo um pouquinho sobre um texto que vem na sequência, o 2.9 também, a gente conseguiu falar bastante. Nós vamos poder aprofundar um pouquinho mais. Bom, como é praxe aqui no Vejam Só, a primeira intervenção é sempre responder a nossa pergunta tema. Então, eu vou conceder a palavra aos nossos irmãos para eles responderem e vou colocar mais um questionamento, porque eu achei que foi muito importante e ambos fizeram isso no debate anterior, da gente pontuar novamente sobre o que é o inferno, o que nós estamos falando, esse conceito bíblico e também dos pensadores, né, do pensamento das suas épocas. Vai lá, vou começar com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta, se o inferno ainda não existe, como explicar o texto, 2 Pedro 2,4, e na sua fala fazer um conceito aí sobre o inferno, por favor. Ok. Quando nós estivemos aqui na outra ocasião, nós definimos inferno, trabalhamos uma série de questões relacionadas ao Tártaro, à Geena, né? E há uma série de outras terminologias bíblicas, tanto no contexto hebraico e, portanto, veterotestamentário, quanto também no contexto grego e, portanto, neotestamentário. Eu entendo, sim, que o inferno existe, respondendo objetivamente à questão. Isso parece-me que fica claro a partir do texto de 2 Pedro 2,9, pelo particípio presente, onde fala-se ali sobre os ímpios já sendo castigados, né? Colados ou menos, ali, nós temos ali o particípio presente em grego, de colados, né? Punir, castigar. Então, a meu ver, na minha perspectiva, e isso eu disse na outra vez e apenas reitero, o inferno ele já está sendo ocupado e é um lugar de sofrimento consciente. Aliás, aproveitando então o ensejo, nós definimos na outra ocasião, quando nós aqui estivemos, que o inferno é o nome dado a um lugar ou a uma condição final dos seres humanos que não são regenerados, isto é, os ímpios, né? E também dos espíritos malignos, no qual eles conscientemente sofrem uma punição eterna e vivem, neste caso, separados de Deus para sempre. É um lugar ou condição de tormento espiritual, psicológico e corporal dos homens, nesse caso do qual nunca haverá uma esperança de libertação. Então, eu entendo que a partir do texto de 2 Pedro 2,4 e também 2,9, a partir dessa definição, a partir de uma série de textos bíblicos neotestamentários que nós, no encontro anterior, eu creio que nós não tivemos oportunidade de trabalhar. Existem vários textos bíblicos que, a meu ver, poucos talvez no contexto veterotestamentário, mas diversos no contexto neotestamentário que claramente apontam para o inferno como esse lugar, o estado onde as pessoas sofrem conscientemente e eternamente o castigo e o juízo eternos. E à medida em que o nosso debate transcorrer, talvez eu espero trabalhar alguns desses textos conforme for possível. Sim, inclusive a gente pode até ir nessa dinâmica, vai lá, vou pedir para o irmão já separar 1 ou 2 textos, na próxima fala o irmão já lê, dá a sua explicação, aí o pastor Sérgio vai ter a oportunidade de dar a visão dele, da leitura desses textos, depois o Sérgio também escolhe alguns textos para trabalhar a visão dele, e aí nós vamos desse jeito. Eu acho que é importante, principalmente,
a gente voltar o nosso olhar para o texto bíblico, que é de lá a fonte do conhecimento e, obviamente, das nossas falas aqui no Vejam Só também. Pastor Sérgio, a palavra está com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? E já vou pedir para o irmão trabalhar um pouquinho com o conceito de inferno aí também, por favor. Ok, eu concordo em muitas partes do que o pastor Vailate disse, mas ali eu mudarei apenas os tempos verbais em muitas situações, porque eu gostei muito de uma das frases dele, que é assim: o inferno é definido como um lugar ou uma condição final, e eu acentuaria a palavra final. A diferença do pensamento nesse sentido não é do que acontece, mas em dois aspectos: o tempo em que ele existe, o inferno, o tempo em que ele existirá na nossa interpretação, e também o tempo da sua duração. Nós compreendemos que o testemunho bíblico não é de um inferno ad eternum, mas de uma condição que será mantida durante o período no qual a matéria que dará a esse Guiena, a esse fogo, a sua possibilidade de queimar e matéria para ser queimada, ela vai existir. Que seriam os humanos sofrendo conscientemente, mas não agora, mas sofrendo sim conscientemente no futuro, assim também os espíritos malignos dessa outra maneira. Ou seja, a definição que o pastor Vailate deu é uma definição, com exceção dos verbos, dos tempos verbais, basicamente a mesma em termos do que nós compreendemos em relacionados ao inferno. Muitas vezes algumas pessoas confundem o pensamento adventista, dizendo que nós cremos que os ímpios não serão punidos, porque no final das contas é o aniquilacionismo. Mas nós não dizemos de nenhuma forma, porque seria contrário ao testemunho bíblico, de que os pecadores, os injustos, os ímpios no futuro não serão punidos. A diferença é a quantidade eu diria a quantificação dessa punição, que nós não acreditamos que seja eterna no sentido quase grego, do aiônios, etc. Certo. Mas no sentido muito mais próximo de um tempo indefinido, um tempo longo, algo nesse sentido. Com relação ao texto de Pedro, nós paramos exatamente, eu estava conversando com o pastor Vailate aqui antes de começarmos, nós paramos exatamente, e onde talvez esteja a nossa maior discordância no que diz respeito a 2 Pedro 2,9, é a força do particípio presente que ali está. Eu considero, e aqui eu tenho uma pleiade de eruditos que que consideram a ideia do particípio ali ou télica, que é uma ideia de vontade, uma ideia assim, ou uma ideia mais relacionada a um particípio presente, mas com força de futuro, como era algo comum nos tempos do grego koiné do Novo Testamento. É essa posição que eu advogo também. E assim, com relação aos outros textos, eu tenho certeza que nós vamos poder trabalhar. Não sei se nós vamos conseguir trabalhar em profundidade outros textos, mas vamos aqui para prover instrução para aqueles que nos assistem também. Já adianto que nós não vamos conseguir, não vai dar tempo, mas nós vamos tentar. Põe na tela a nossa enquete que você encontra lá no perfil do Instagram. E aí é a oportunidade de você que gosta do Vejam Só participar. Tá aqui, ó, @programa Vejam Só. Acesse o nosso perfil e aí lá você vai encontrar as diversas maneiras de participar do programa. Pode mandar pergunta, pode mandar sugestão de tema, pode responder as enquetes, tem muita coisa lá. Segue lá e aproveita e compartilha também, tá bom? O nosso conteúdo. Põe na tela aí, por favor. A enquete que nós deixamos lá é a seguinte: a Bíblia ensina que o inferno já existe? Aí você tem duas opções: sim, ensino; não, não ensino, tá bom? Escolha. Na postagem seguinte você pode justificar a sua escolha. Colocando lá, olha, existe por conta disso, não existe por conta daquilo. Se possível, coloque textos bíblicos ali para fundamentar, tá bom? A sua argumentação, tá certo? E aí durante o programa nós vamos pegar algumas aqui para colocar também. Meus irmãos, eu não quero tomar muito tempo, a minha ideia é que vocês falem e nós aqui aproveitemos, né, para aprender. Vailate, eu não sei se o irmão quer começar então por essa questão que o Sérgio comentou, do texto de 2 Pedro 2,9, e ali a estrutura da língua e tudo mais, e depois a gente parte para outros textos, pode ser? Claro, sem problema. Vamos por lá, então. Então, na outra vez que nós aqui estivemos, né, nós trabalhamos uma série de coisas relacionadas ao particípio presente que aparece em 2 Pedro 2,9, que é ali o termo colados ou menos, né, ou colados ou menos ou colados ou menos. E ele vem do verbo grego colados, o que quer dizer punir, né, castigar. Esse termo, quando ele é visto em várias traduções, e primeiro que a morfologia dele, ele é um particípio presente. Evidentemente, há todas as discussões se ele é um particípio presente com força de futuro, né?
algo que, na verdade, nós não encontramos no Novo Testamento, né? Nós encontramos, nesse caso aqui, um particípio presente. Então, é assim que ele normalmente é entendido pela maioria das traduções bíblicas, por exemplo, em português. Na outra ocasião, no nosso primeiro encontro, eu tive a oportunidade de citar alguns textos. Talvez possamos citar de novo, só para refrescar aí a memória dos nossos queridos telespectadores. A ARA, por exemplo, irá traduzir esse termo grego como sob castigo, no texto de 2 Pedro 2,9, ou seja, os ímpios já estão sob castigo. A BLH, a Bíblia na linguagem de hoje, diz que eles já encontram-se debaixo de castigo. A Bíblia de Jerusalém, sob castigo. A NVI vai trazer em castigo. A NVT, sob castigo. Se você pegar a tradução brasileira, sob castigo, e também uma tradução do Frederico Lourenço, que traduziu tanto o texto da Septuaginta, né, o texto ali todo da Septuaginta para o português, como todo o Novo Testamento grego também para o português, ele também traz o termo castigados. Lembrando que o Frederico Lourenço, ele não é religioso, ele é um helenista, um estudioso do grego, ele não tem aquele compromisso religioso e teológico, e a ideia dele, né, com o texto, simplesmente gramaticalmente, é a ideia de que estas pessoas, esses ímpios, já encontram-se castigados até o dia do juízo. É um castigo prévio que depois será, digamos que, intensificado e ao qual será dada publicidade no contexto do juízo final. E existem vários outros comentários bíblicos que vão nessa mesma toada. Isso que eu diria agora de forma bem genérica, isso a gente trabalhou com mais detalhes no primeiro encontro, e eu talvez remeteria os nossos queridos telespectadores para o primeiro programa para maiores detalhes, até para não ser bem repetitivo. Agora, o que eu acho que seria interessante, se você me permitir, já entrando em alguns textos que falam sobre a existência de um castigo consciente e eterno, que, como o pastor Sérgio Monteiro muito bem colocou, essa é a divergência básica, é sobre a natureza do castigo. Então, eu entendo que ele é consciente, o pastor Sérgio Monteiro diz que não, e eu entendo que ele tem essa durabilidade ad infinitum, dura para sempre. O pastor Sérgio Monteiro diz que isso durará por um tempo e depois haverá, digamos que uma extinção ou aniquilação dos ímpios, por exemplo. Existem vários textos bíblicos que, a meu ver, trabalham isso muito bem, pelo menos 10 textos que, evidentemente, nós não teremos tempo para tal de trabalhá-los, mas que de forma muito clara eles apontam para a ideia de um castigo consciente e eterno, muito claros, né? E como eu não tenho tempo para citar todos eles, eu vou tentar citar uns 2 ou 3, uns 2 do Antigo Testamento. Escolhe um agora. Um agora, tá bom. Aí o Sérgio comenta, depois a gente pega mais um ou 2. Perfeito. E aí vamos trabalhar no tempo. Guiando aqui, vá nos guiando aqui. No tempo que for possível a gente vai. Mas escolhe um aí, Maravilha. Pastor. Bom, o primeiro deles que eu gostaria de citar, que é um texto clássico do Antigo Testamento, é o texto de Daniel, capítulo 12, versículos 1 e 2. Daniel, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. E o versículo 2, que é especialmente importante para a nossa conversa. Muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão. Uns para a vida eterna, lechaye olam, né, para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. O hebraico traz larafot, né, laharafot, leder on olam, isto é, para a reprovação e para a repugnância, para a reprovação eterna. Aqui nós temos um elemento muito curioso, muito interessante, que é o seguinte: nesse texto de Daniel, capítulo 12, versículo 2, é muito importante para a nossa conversa, para o nosso debate. Ele é absolutamente importante porque, uma vez que a expressão vida eterna, Haye Olam, ela aparece aqui, nós vemos que, ao mesmo tempo, nós temos o outro termo, a outra correspondência, há uma simetria no versículo 2, que fala para vergonha e horror eterno. Ora, se a vida é Olam, ela é eterna, logo, o horror e a vergonha só podem ser eternos. Os termos estão numa simetria, de modo que não faria o menor sentido dizer que os justos eles desfrutam de uma vida eterna, que não apenas há um resultado eterno, mas um processo que durará para sempre, e concomitantemente dizer que o desprezo e a desonra eles durarão apenas um tempo e depois os ímpios serão aniquilados. Então, eu faria um mau uso do termo olam,
substantivo que aqui aparece com uma perspectiva adjetival que qualifica os demais substantivos, de modo que se a vida é eterna, e ela é uma vida sem fim, ela é duradoura e é para sempre. Os justos não vão viver na presença de Yahvé apenas um tempo e depois morrerão ou serão aniquilados. Logo, o contrário, o inverso também é verdadeiro. Os ímpios, eles serão castigados também com uma duração infinda para todo sempre. Então, e esse texto, ele encontra uma contraparte muito importante de um dos textos que, a meu ver, é irrefutável para a ideia da durabilidade do inferno, que envolve o texto de Mateus no capítulo 25. Mas não vou citá-lo agora, apenas cito de início, e no devido tempo entrarei em maiores detalhes. Depois a gente puxa ele também e lê. Duas questões. Primeiro, quando o irmão falou do texto de 2 Pedro 2,9, do particípio presente ali, o Novo Testamento só utiliza o particípio presente. Nesse caso, ele não tem ocorrência de particípio futuro. No Novo Testamento, não. Nesse caso, não. Tá. Então, o debate, os entraves, a discussão entre os estudiosos, helenistas, gramáticos, exegetas e outros, se há um particípio presente, literalmente como particípio presente, então as pessoas já estão sob castigo, ou se ele tem uma força de futuro, como defende o pastor Sérgio. Mas para mim é muito claro o texto, e a maioria das traduções entenderam exatamente dessa isso. Forma. Não só em português, mas em outras línguas. Outra questão, para depois o pastor Sérgio comentar também, quando o irmão falou da duração do justo e a vida eterna do justo, a gente pode dizer que seria injusto que o ímpio fosse aniquilado? Sim. Não apenas seria injusto, como seria, na verdade, uma forçação de barra para contexto. Você usaria 2 pesos e 2 medidas. Explico bem brevemente. Se a vida é eterna, no mesmo versículo de Daniel, capítulo 2, Olam é eterno. O justo não vai viver até um tempo e depois será aniquilado ou acontecerá qualquer outra coisa. Porque o mesmo adjetivo, no mesmo versículo, na mesma sentença, no mesmo raciocínio, na mesma lógica, com os mesmos dados, ele tem uma durabilidade, digamos que temporária, e depois o injusto é aniquilado. O texto não fala em absoluto sobre uma hipotética aniquilação. Boa. Pastor Sérgio, a palavra está com o irmão aí. Vamos começar lá em 2 Pedro. Uns 40 minutos aí? Mais ou menos, para explicar tudo que o pastor Vailate disse. Vai precisar ser bom para resumir. Para resumir em 5, né? Em 5, alguma coisa. Mas a gente vai tentar o que for possível. Vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, com relação a 2 Pedro 2, verso 9. Eu ouvi, basicamente, assim, mas, de fato, o Novo Testamento possui 11 vezes o particípio presente, o particípio futuro. No Novo Testamento, no Koiné. Nós temos em Atos e em alguns outros lugares. Mas o particípio presente, ele é encontrado em várias vezes no Novo Testamento, inclusive no contexto de Pedro, no capítulo 3, verso 11, nós temos o particípio presente lioman, que é de libertar, que os elementos em fogo serão destruídos, e é um particípio presente morfologicamente, mas com força de futuro, reconhecido pela grande maioria dos estudiosos, na verdade, por todos. Esse é um consenso. No que diz respeito a 2 Pedro 2,9, nós temos traduções em língua portuguesa também, não somente algumas, mas traduções importantes. Vejam que interessante, a ARA, embora ela tenha, a revista atualizada tenha utilizado, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para, vejam o que diz, a ARA aqui diz assim, diz e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. A Corrigida e Fiel já mudou o texto, dizendo assim, sabe o Senhor livrar da tentação dos piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados. Além dela, também a Bíblia em português da ASBP, que é a Bíblia no português corrente, diz assim, é assim que o Senhor livra os justos da provação e guarda os injustos para o castigo do dia de juízo. Essa daqui é a nova versão da Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida, de 1994, pela Sociedade Bíblica Trinitariana, diz o seguinte, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo para serem castigados. A Bíblia King James diz a mesma coisa, o Senhor sabe como livrar o justo das tentações e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados. Hoje existe uma forma de exegese que é chamada, estávamos conversando um pouco, é meu doutorado nessa área, na análise de discurso do Novo Testamento, da Bíblia Hebraica, a minha Bíblia é Bíblia Hebraica, mas essa análise de discurso, que ela foi inaugurada há mais ou menos uns 40 anos aproximadamente, e que nós temos vários gramáticos que estão adotando,
e vários especialistas, dá um shift na mudança, uma mudança na perspectiva literária do Novo Testamento. E um dos grandes propositores dessa metodologia é B. Zervik. E Zervik, ele tem uma gramática do Novo Testamento chamada Greek New Testament Illustrated by Examples. E ele fala sobre o particípio com força de futuro, dando como exemplo exatamente 2 Pedro 2, verso 9. O Baker Exegetical Commentary, ele diz exatamente a mesma coisa, apresenta as duas posições, mas ele diz que a perspectiva escatológica do texto de 2 Pedro, não apenas do texto em si de 2 Pedro, mas do texto do livro de 2 Pedro, que vai culminar no capítulo 3, com justamente o texto que eu citei de 2 Pedro 3:11, ele nos convida a entender o particípio aqui com força de futuro. Na mesma linha vai o Word Biblical Commentary, né, que vai repetir basicamente o que está no Baker Exegetical Commentary e vai concluir que a melhor maneira de compreender o texto é deixando a perspectiva escatológica ser preeminente ali no texto. Dessa forma, por isso nós compreendemos, assim, eu citaria aqui vários outros eruditos, vários outros comentaristas, que vão exatamente na mesma linha, de utilizar e permitir que o particípio aqui seja compreendido com a força escatológica. Porque exatamente em termos de análise de discurso, há necessidade do verbo terem, e dentro do discurso da narrativa ali de 2 Pedro 2, nós temos a necessidade de que há um propósito, na verdade a ideia de que há um propósito para o qual os ímpios são guardados. E qual é o propósito? Justamente a ideia mantida no particípio, que não é o verbo principal da frase. O verbo principal, ele é um verbo associado ali ao verbo no infinitivo, ao verbo terem, que eles estão sendo guardados. Guardados para quê? A pergunta com relação ao objetivo. E daí, exatamente, muitos gramáticos consideram, então, que o kolazômenos, ele responde essa questão em termos de discurso. Gramáticas discursivas falam disso. Qual é a necessidade, qual é o verbo que responde, qual é a palavra que responde à necessidade que ali está. Essa necessidade, essa resposta vem com o kolazômenos, ou seja, a destruição ocorre no futuro, não no presente. Eles não estão sob. E aí um ponto interessante, porque geralmente se coloca ali uma preposição que não está no grego, que é a preposição ripó, como se eles estivessem sob castigo. Obviamente, você pode considerar que ali você tomar o particípio como, se você considera ele como um particípio presente, eles estão numa condição. E essa condição os coloca num castigo. Né? Peirasmos, que é a palavra logo que vem em seguida, é handed over, né, em inglês, que eles foram colocados, lançados ali, né, foram colocados ali para serem, na verdade no verso 4, para serem presos por cadeias eternas, lá que aparece em Judas, mas no Tartarossas, lá que do capítulo 2, verso 4. Em outras palavras, todo o contexto que nós temos, e ali uma análise discursiva, nos leva a compreender que é preferível, porque é possível traduzi-lo sim como um particípio presente, gramaticalmente qualquer um dos dois estaria correto, mas em termos contextuais é preferível a compreensão do particípio como um particípio de propósito, um particípio télico, que nos traz a ideia de que ele responde com a força de futuro, quando os ímpios, em que momento os ímpios seriam condenados, seriam julgados ou colocados sob punição. Quando é isso? No dia do juízo, porque é exatamente isso que o acusativo nos leva ali no texto. Ele nos fala que eles estão para o dia do juízo, alguma coisa para o dia do juízo, no texto. Em relação a Daniel 12, verso 2, e Mateus 25 e Mateus 10, verso 28, eu discordo do professor Vailate no que diz respeito à necessidade de linguisticamente definir ali e impedir que o texto, o olam do hebraico ou o aionos do grego, tenha condicionalidade na sua duração. Por algumas razões simples. Em linguística, existe o conceito de substantivo deverbal, né, ou de adjetivo deverbal, que tem a ver com uma categoria linguística que nos permite, dentro do Novo Testamento grego, ou do Antigo Testamento, visualizar a duração do olam quando eles estão associados, ou a duração do aionios quando eles estão associados. Por exemplo, em português, para explicar aqui para o nosso telespectador o que é um substantivo deverbal, a ideia de um substantivo deverbal é uma palavra que ela, em si mesma, ela tem um duplo significado. Não é aquela ideia que o pessoal fala, né? Mas aquela ideia que as pessoas geralmente utilizam, muitos gostam de utilizar, que é da polissemia, confundindo polissemia com o campo semântico. Mas, basicamente, um substantivo deverbal, em português, é a palavra construção. A construção pode se referir ao processo de construir ou ao resultado dela.
né? Nós temos isso muito claramente. A palavra em português punir, punição, ela da mesma maneira pode descrever o processo pelo qual ela é a pessoa punida ou o resultado dessa punição. Por que eu discordo do professor Vailate nesse sentido, respeitosamente, porque é uma pessoa que eu gosto muito, né? Alguns outros amigos eu também gosto, mas a gente já ia sair no braço aqui, né? Até porque hoje nós estamos aqui de gravata, é um momento mais formal, né? Basicamente por uma razão. Porque a vida eterna, o próprio texto bíblico nos fala em 2 Timóteo que apenas Deus tem imortalidade em si, natural. Apenas Deus tem imortalidade em si. Então a imortalidade, em qualquer situação, ela vai ser derivada de Deus. Ela é algo que nos é presenteado, um atributo comunicado por Deus a cada um de nós. Ou seja, tudo aquilo que está associado a Deus, vai ser naturalmente imortal, desde que Deus assim o queira. Só que o texto está falando, e o pastor Vailate disse na sua fala inicial, que a condição espiritual dos ímpios, o inferno poderia descrever uma condição de afastamento de Deus. Me corrija se eu estiver errado, professor Vailate. Né? Uma condição de afastamento final de Deus. E essa condição de afastamento afasta tudo aquilo que é um atributo divino. Afasta tudo aquilo, na minha compreensão, afasta tudo aquilo que tornaria essa condição uma condição durável. Por isso, eu entendo, sim, concordo, entendo a posição do professor Vailate, que há uma simetria no texto, como há simetria no Novo Testamento, em Mateus 25 e também em Mateus 10, 28, mas essa simetria não pode ser forçada a ponto de que não se perceba a natureza daquele que está dando e os contrastes que existem no texto. Por exemplo, vida eterna. A vida ela vem e advém no contexto de Apocalipse, Ezequiel 47 e de Apocalipse, ela advém da proximidade fiel daqueles que realmente receberam a vida eterna, que é um dom de Deus. Porque a vida eterna, o dom de Deus, né? Jesus Cristo diz em João 17, verso 3, que a vida eterna é essa que te conheçam. E a vida eterna é um dom de Deus. A destruição, e eu não vou, aqui a gente pode entrar mais adiante sobre a questão do apólime, etc., a questão de destruição, aniquilacionismo, etc., mas nesse momento, qualquer coisa que não seja estar próximo de Deus, ela não precisa necessariamente, ainda que linguisticamente possa, ela não precisa necessariamente ter a visão de uma eternidade no sentido de ad infinitum. Por quê? Porque, a não ser no seu resultado, porque ela está ligada ao afastamento de Deus, que é em si a fonte da vida. Dessa maneira eu compreendo Daniel 12, verso 2, Mateus 10, verso 28, Mateus 25 também. Por quê? Porque o castigo final não é ser, de acordo com o pensamento escriturístico, é o afastamento daquele que é a fonte da vida. Porque a vida, o presente, o dom para aqueles que forem fiéis, é a vida eterna em Deus. E aí eu acredito, já aproveitando a sua fala no final, eu acredito que é injusto, na verdade, dar vida eterna para os injustos afastados de Deus. Creio que a justiça de Deus, ele está justamente em dar a vida eterna para aqueles que buscaram a vida eterna. Seja qualquer coisa, a condição de vida eterna. Porque vida aqui não pode agora ser resumido também a uma boa vida. Não, eles vão ter vida, mas vai ser uma vida mais ou menos, uma vida de tormento. Não, vida é vida. Dentro das Escrituras, vida é vida. Haye, em hebraico, Haim, ou Rai, em hebraico, quer dizer vida. A condição que é aquela condição de Gênesis 2, verso 7. O ser humano passou a ter vida, né? Passou a viver. Qualquer coisa diferente disso é uma forçação de barra textual também. Eu, inclusive, fiz essa pergunta da justiça, porque já ouvi algum adventista que passou por aqui, não sei nem se foi o irmão, mencionando exatamente essa questão que seria o injusto, seria o oposto. Não fui eu, na verdade, porque... eu, na verdade, só no contexto do Ezequiel, alguém passou aqui e disse. Pastor Sérgio, vou pedir para o irmão separar um texto bíblico também, para colocar aí que vai dar força à sua visão, para depois o Vailate explicar também. Mas eu vou passar a palavra para o Vailate, para ele comentar, então, as explicações que o pastor Sérgio colocou aqui, principalmente do texto de Daniel. Pastor, por favor. Uma das coisas que o pastor Sérgio Monteiro disse é o seguinte: só Deus tem a imortalidade em si, inerentemente, intrinsecamente, conforme o texto de 1 Timóteo. Isso nós concordamos, né? 1 Timóteo, obrigado. 1 Timóteo, não sei. Isso, de 1 Timóteo. Falei segunda? Não, eu falei segunda. Ok. De 1 Timóteo. Então, o que ocorre? Mas ele, soberano e graciosamente, ele dá a imortalidade para todos os homens. É assim que normalmente, por exemplo, nós entendemos. Ele não dá porque ele tem a obrigação de fazê-lo. E ele não está sob essa necessidade de manter, ele pode destruir as pessoas, isso ninguém nega. Só não entendemos que isso esteja presente nas Escrituras, porque se o texto diz,
Veja bem, que os justos, eles são ali preparados para a vida eterna. E no outro caso, os injustos para a perdição eterna, eu teria 2 pesos e 2 medidas nesse caso. Então, em nenhum momento o texto cita uma ideia de aniquilação. Nenhuma terminologia, nem nada do gênero, e mesmo quando aparece eventuais termos que tenham relação com destruição ou aniquilação, eles devem ser entendidos à luz de todo o contexto, né? Agora, voltando mais uma vez ali ao texto que nós estávamos comentando, né, por exemplo, ali de Mateus. Por exemplo, entre outros textos, porque a fala do pastor Sérgio aí envolve alguns outros textos, e me permitam, por favor, aí comentá-los. Por exemplo, no caso de Mateus, no capítulo 25, que é um texto muito importante para isso, Mateus, no capítulo 25, versículos 31 a 46. Mas, obviamente, não dá para ler tudo, eu quero ler apenas alguns trechos aqui importantes e tentar depois fazer uma ponte com o Apocalipse. Mateus capítulo 25, versículo 41 diz: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Depois, quando nós vamos para o versículo 46, Jesus dirá: Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É interessante que o próprio já Agostinho de Hipona, no contexto entre o 4º e 5º séculos da nossa era, ele vai trazer um comentário muito pertinente sobre Mateus 25, 46. Ele vai dizer o seguinte: não é loucura presumir que o castigo eterno significa um fogo que dura um longo tempo, enquanto se acredita que a vida eterna é uma vida sem fim? Pois Cristo, na mesma passagem, incluiu tanto o castigo quanto a vida em uma única e mesma sentença, quando disse: assim aquelas pessoas irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Se ambos são eternos, segue-se necessariamente que ambos deverão ser considerados duradouros, mas finitos, para você ser lógico e coerente, ou ambos são infinitos e perpétuos, que, a meu ver, é a lógica e a coesão interna que exige o versículo. As frases castigo eterno e vida eterna são paralelas, continua Agostinho, e seria absurdo usá-las em uma única e mesma frase para significar: a vida eterna será infinita, enquanto que o castigo eterno terá fim, que é o que propõem normalmente os adventistas e o próprio Sérgio Monteiro. Consequentemente, Agostinho conclui: porque a vida eterna dos santos será infinita, a punição eterna também para aqueles condenados a ela certamente não terá fim. E aí, olha que coisa interessante, segundo o BDAG, um dicionário muito importante de grego, do Bauer, Denker, Arndt e Gingrich, o substantivo grego kolasis, ele significa punição e castigo. E o adjetivo grego aionios, em Mateus 25, 46, ele significa pertencente a um período de duração interminável, sem fim, no próprio caso de Mateus 25, 46. Tanto a vida é infindável, sem fim, quanto também o castigo ele é sem fim. De acordo com o dicionário teológico do Novo Testamento de Gerhard Kittel e Gerhard Friedrich, o substantivo grego kolasis também ele significa punição, e o adjetivo aionios, que o qualifica também eterno. Isso também dirão os estudiosos Horst Baus e Gerhard Schneider no Dicionário Exegético do Novo Testamento. Eles vão dizer o seguinte, que o substantivo grego kolasis significa castigo e o adjetivo grego aionios pode ser traduzido em todos os casos do Novo Testamento como eterno. E em seguida, Baus e Schneider vão dizer o seguinte, que no Novo Testamento o adjetivo aionios, que tem a ver com eterno, no caso de Mateus, por exemplo, 25, 46, ele se refere a 3 coisas possíveis, né? Mas no Novo Testamento como um todo. Primeiro, a eternidade de Deus e de seu âmbito. Segundo, aos bens da salvação escatológica, e o que interessa particularmente para a nossa conversa hoje é, terceiro, aos estados perduráveis sem começo ou sem fim. E aí nós temos uma coisa muito importante, que a meu ver ela é decisiva para o nosso... claro que, evidentemente, o pastor Sérgio Monteiro não concordará, e nem aqueles que têm uma perspectiva distinta, mas há um elemento que aqui é decisivo sobre essa durabilidade eterna do castigo, e ele é muito claro e, a meu ver, irrefutável no texto bíblico. Qual é? Eu quero chamar a atenção aqui para a fala de Jesus em Mateus 25, 41, onde ele diz o seguinte: então o rei dirá, Jesus dirá, também aos que estiverem à sua esquerda. O que ele dirá?
apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ora, quando nós vamos para Apocalipse 20, no capítulo 20, versículo 10, nós vemos o seguinte: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Isso não aponta para uma durabilidade e depois para uma aniquilação. O texto é muito claro, de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Ora, se os ímpios sofrerão o mesmo castigo que o diabo, que a besta, o falso profeta, e o texto bíblico é muito claro nisso, em Mateus no capítulo 25, então, se os ímpios sofrerão o mesmo castigo que o diabo, que por sua vez experimentará o tormento consciente eterno, conforme o texto de Apocalipse no capítulo 20, então os ímpios também sofrerão o tormento consciente eterno. E aqui não importa se o destino ele é chamado ou não de imortalidade, não importa se o termo imortalidade aparece no texto, né? O importante é que a Bíblia afirma a respeito dos não salvos que eles sofrerão para sempre no inferno juntamente com o diabo. Então, esses textos de Mateus capítulo 25, o texto de Apocalipse 20, ora, se a danação, a condenação e o sofrimento do diabo, do falso profeta e da besta são eternos, e se os ímpios, conforme Mateus 25, versículos 36 e 41, vão para o mesmo lugar ou condição, logo, não faz o menor sentido dizer que isto durará apenas um tempo e depois terá a sua extinção. Então, Apocalipse 20, juntamente com Mateus 25, 36 e 41, fecham, a meu ver, de forma muito clara a questão. Então, para dizer que isso não é eterno, eu vou ter que desconstruir. Olha, de dia e de noite não é de dia e de noite, pelos séculos dos séculos não é pelos séculos dos séculos, isso vai durar apenas um tempo e depois haverá uma aniquilação. Eu terei que desconstruir o texto em nome, de repente, de uma conveniência exegética, teológica, ideológica ou filosófica possível. E o texto, em português ou grego, ele é absolutamente claro nesse aspecto. Produção, pode preparar a terceira parte do debate aí, que não vai dar tempo para a gente... Não vai ter como, nós vamos precisar de mais tempo. Pastor Sérgio, o irmão está com a palavra, o Vailate fez várias referências à sua fala, se você quiser comentar, quiser ler um outro texto, bom, fica à vontade aí para colocar a sua argumentação aí. Maravilha. Vejam, quando a gente... Na fala do pastor Vailate, uma das coisas que eu percebi, na verdade, é que, assim... Daniel 12, verso 2, ficou bem claro que não tem a ideia, linguisticamente, não há necessidade de que a primeira fala que é você manter a necessidade de que obrigatório porque há simetria, etc. Porque existem categorias linguísticas que nos permitem ver de maneira diferente, baseado no contexto ao qual as palavras que definem imortalidade, definem eternidade estão associadas. Isso é um fato conhecido da teologia. Eu não tenho dúvida alguma de que o mesmo fenômeno acontece em Mateus 25. E, novamente, nós temos que buscar aquela palavra, buscar a quais palavras o termo que indica eternidade estão associados. E eu repito, de fato, o argumento principal é justamente acentuar aquilo que é o que o texto bíblico nos diz. O texto bíblico não está querendo descrever o processo pelo qual vai ser feita essa eternidade. Não quer eternizar o processo de punição, mas o seu resultado. Porque o resultado o grande resultado do plano da redenção, do plano da salvação, é exatamente a vida eterna, de acordo com João 17, verso 3. A vida eterna em Deus, é Deus o que possui a imortalidade. A gente tem não apenas 1 Timóteo 1,17, mas 6, verso 16 também, que fala a respeito da imortalidade. Em relação aos anjos, nem eles possuem imortalidade. Nós temos lá no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 7, e o verso 14 também, falando que eles transformam os anjos em labareda. Ou seja, nem mesmo os anjos possuem em si imortalidade, não há espírito que possua imortalidade a não ser o próprio Deus. Vida, necessariamente, dentro do texto bíblico, comentando aqui os textos que o pastor Vailate trouxe, dentro do texto bíblico, a vida ela só existe associada a Deus. Por quê? Porque a nossa vida, ela vem em decorrência de uma vontade graciosa de Deus. Como o pastor Vailate disse, Deus não tem obrigação de dar vida eterna para ninguém. Às vezes as pessoas chegam assim, mas se Deus não salvar tal pessoa, ele não é justo, etc. A salvação não tem nada a ver com justiça divina, porque pela justiça nós todos estaremos condenados, mas tem a ver com o seu amor. E baseado no seu amor, ele nos dá esse presente chamado vida eterna. E por ser um presente, ela é baseada, de acordo com o livro de Atos, capítulo 20, verso 28,
está baseado no fato de que Deus comprou a igreja, de que Deus comprou aqueles que hão de ser salvos. E também no livro de Apocalipse 14, capítulo 14. Ou seja, os santos, eles estão sendo comprados. E a imortalidade é para aqueles que aceitam o dom precioso que foi pago. João 3, verso 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Ou seja, é necessário crer para ter vida eterna. Independente aqui de qualquer definição de vida ou de indefinição de vida, que na minha visão é uma ingerência no texto, termos uma ideia de vida aqui, que não, vida aqui não é vida, vida aqui não é o que o pastor Valério está falando, mas algumas pessoas dizem que a vida aqui não é vida, é uma condição diferente de vida, mas é vida. Vida, a Bíblia não reconhece vidas diferentes. A Bíblia reconhece apenas, não somente a condição da inexistência do ser humano antes de Deus o criar, e a condição da existência do ser humano. Isso é vida. A vida eterna é a melhoria desta vida, mas a continuidade da vida. Logo, perecer no livro de João, capítulo 3, verso 16, e em Mateus 10, 28, Mateus 25, 46, ela indica necessariamente a não vida. Porque o contraste do paralelismo antonímico, um termo que a gente utiliza em teologia, em exegese, ele demanda a obrigatoriedade de que seja o contraste. E o contraste não está... Na verdade, a gente acaba tendo uma similitude, acentuando a eternidade e esquecendo do contraste, que é vida e não vida. E a vida só vem quando está na presença de Deus. A falta de presença de Deus é necessariamente destruição. Destruição ou a não existência. Não vou usar a expressão aniquilacionismo, porque ela vem carregada de toda a perspectiva de grupos religiosos, inclusive da perspectiva que muitos nos dão como aniquilacionismo, mas a perspectiva bíblica de vida e não vida, existência e não existência. Isso é muito claro. De maneira muito, muito clara. Ou seja, o que o texto bíblico sempre acentua é exatamente o resultado do afastamento de Deus. Esse resultado do afastamento de Deus, esse resultado do não estar na presença de Deus é o que o texto quer contrastar. E ele contrasta existência e não existência. Não uma existência maravilhosa e uma existência agora numa outra condição de vida. Isso é ilógico. Com relação aos textos de Agostinho e etc., uma das coisas que vocês já me perceberam que eu não gosto, não cito muito aqui é Paz da Igreja. Não cito. Porque eu não me interesso muito o que eles dizem. Assim, com todo o respeito a eles, como grandes estudiosos, mas o que eles são bons comentaristas, como os comentaristas de hoje. Mas eles não determinam a minha maneira de enxergar o texto bíblico, ao contrário. E justamente esse texto de Agostinho citando o texto de Mateus 25 e etc., é uma busca por uma lógica que é baseada, sim, no modelo de pensamento grego que busca lógica em tudo. Só que o texto bíblico muitas vezes só escapa à nossa lógica. O próprio apóstolo Paulo diz que o evangelho é loucura para os homens. É loucura para os homens e há que se levar em consideração também o período de Agostinho como um grande imortalista também, querendo defender com todo o direito, como o pastor Vailate defende e defende muito bem o seu pensamento. Só que eu tenho que discordar tanto de Agostinho quanto do pastor Vailate, respeitosamente. Ao pastor Vailate, Agostinho já morreu, então não preciso me respeitar muito, não. Né? Mas ao pastor Vailate, respeitosamente, de que eu não preciso de lógica e nem buscar lógica nos textos bíblicos, porque qual é a lógica de um Deus que abre o mar? Onde é que está a lógica de abrir o mar? Está no seu poder, claro, com certeza. Qual é a lógica de amar Jacó e odiar Esaú? Qual é a lógica que nós encontramos em tantos lugares do texto bíblico? O texto bíblico, ele escapa à lógica grega de compartimentalizar e distinguir e comparar, exigir simetria e etc. É algo muito maior. Por isso que, e mesmo assim existe essa simetria antonímica em muitos lugares, e nós precisamos apenas avançar um passo mais para tratar os textos dentro do seu contexto, percebendo a teologia, e não por conveniência teológica, conveniência filosófica, mas sim por conveniência exegética e teológica, porque nós somos assim impedidos de verificar, de termos posições que não se baseiam na Bíblia, como o caso da imortalidade da alma, não se baseiam na Bíblia, mas se baseiam no senso comum, na lógica filosófica ou mesmo na teológica, como uma frase que o pastor Jameson gosta muito, que é o consenso da igreja. Sim. Né? Seria ilógico, então, pensar que o castigo eterno acompanha a eternidade da vida, porque a eternidade está associada a estar na presença de Deus. Boa. Vamos lá, Vailate? Vamos lá. Sua vez, bora. É estranho
o pastor Sérgio Monteiro falar contra a lógica, valendo-se da mesma para defender os seus pontos. É uma coisa super esquisita. É a contradição do ser humano, a contradição do ser humano. E detalhe, ele citou a ideia da lógica e a ideia, como que se a ideia dele, claro, é bíblica e criticando a imortalidade, tem todo o direito, como não sendo bíblica. E eu estou esperando até agora ele me explicar o texto, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Né? Mas depois ele pode comentar, me permita dizer. Então, o texto é muito claro. Não precisa aparecer aqui a imortalidade. Ora, se o diabo, se a besta, se o falso profeta, o texto é muito claro, serão atormentados, não aniquilados. Né? E tem essa estratégia que normalmente, né, os aniquilacionistas usam, não, isso aqui é a questão do resultado, não é o processo. Mas o texto fala de processo, serão atormentados. Onde está o processo? De dia e de noite pelos séculos dos séculos. Quem? O diabo, a besta, o falso profeta e os ímpios, porque Jesus vincula Mateus 25, versículos 31, 46 e outros a esse texto. Então, esse sofrimento ad infinito não é filosofia grega, ou filosofia barata, ou uma exegese imposta ao texto. Os termos são muito claros, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então eu tenho que extirpar esse texto e fazer de conta que ele não existe. Outro detalhe, o pastor Sérgio Monteiro, ele citou várias vezes vida eterna, vida eterna. Curiosamente, ele não cita castigo eterno, que é a contraparte do texto de Mateus no capítulo 25. O texto não fala só de vida eterna. Seria bom que falasse, né, ou se falasse só disso. O texto fala de castigo e punição eterna. Ora, se a vida é eterna e o castigo é eterno, porque nós descobrimos que há um link muito claro com Mateus capítulo 25 e esse texto de Apocalipse 20, 10, então eu gostaria de saber o que significa e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Agora, continuando, Jesus ele vai dizer o seguinte, acompanhando um pouco mais aqui, tem outro texto muito interessante do Antigo Testamento que Jesus cita. Jesus o cita e o interpreta dando-lhe características eternas. É o texto de Isaías 66, versículos 22 a 24. Eu não tenho tempo aqui para ler tudo, eu vou ler apenas um trecho, né? Isaías 66, 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Isaías 66, 24. Por que esse texto é importante? Quando nós vamos para Marcos capítulo 9, versículos 42 a 48, Jesus cita esse texto. E ele lhe dá uma interpretação que, a meu ver, parece muito com aquilo que eu estou defendendo hoje e aquilo que a história da igreja, os pensadores da igreja, o Agostinho, que foi aqui citado também e criticado, claro, o pastor Sérgio Monteiro disse que eu não sou de citar Agostinho, mas citou outros pensadores. Qual a diferença? Quer dizer, ele pode ter uma, vamos brincar com o termo de hoje, uma agostinhofobia, uma brincadeira, eu sei que ele não tem, ele o curte também, mas ele, entre aspas, refutou meu pensamento dizendo, olha, eu não gosto de citar Agostinho por isso, os pais da igreja, mas espera aí, ao longo de toda a história da igreja, quase 2000 anos, a maioria esmagadora dos teólogos e teólogos dos bons creram naquilo que nós chamamos de imortalidade da alma, e não por causa de uma influência platônica, mas porque viram contexto de imortalidade no texto bíblico. Afinal de contas, o texto bíblico fala sobre vida eterna e punição eterna. Não sou eu que estou vendo imortalidade no texto, é a Bíblia que diz que o castigo, a punição é de dia e de noite, o fogo não se apaga, é as Escrituras que usam essa linguagem. Mas voltando a Marcos, olha o que Jesus vai dizer, citando o texto que nós aqui mencionamos de Isaías 66, 24. Olha o que ele diz ali. Em Marcos 9, 47, no finalzinho 48. Diz lá que os dois serão lançados no inferno, tendo dois olhos ali ser lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E aqui Jesus está citando Isaías 66, 24. E antes disso, olha o que ele diz, Jesus diz em Marcos 9, 43. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, Geena, para o fogo inextinguível, topir to asbeton, para o fogo inextinguível. E aí eu pergunto, diante desse texto, ora, quando nós lemos Isaías, é dito lá que o verme não morre e o fogo não se apaga. Isso não é uma figura de linguagem, não fala sobre resultado.
né? Então, porque o sujeito ele vai em algum momento sofrer e depois ele será aniquilado, o estado de aniquilação é que durará para sempre. Não é disso que o texto fala. O texto fala muito claramente que o verme não morre, porque ele nunca se sacia de causar tormentos, numa linguagem simbólica, é evidente. E o fogo também ele é inextinguível. E Jesus, quando vai citar isso, Jesus faz questão de dizer em Marcos 9 que a ideia é de um fogo inextinguível, inextirpável. É a exegese, a leitura que Jesus faz de Isaías 66. Ora, se isso envolve um sofrimento, digamos que parcial, momentâneo, periódico, e depois isso descamba na aniquilação, qual o sentido dele usar o elemento inextinguível? Qual o sentido? E ele está citando Isaías 66 nesse caso. Então, a meu ver, é muito claro, não se trata de a imposição de uma perspectiva imortalista ou grega, essa é a perspectiva bíblica. A Bíblia cita várias vezes, o verbo nunca morre, o fogo nunca se apaga, de novo numa situação metafórica, é evidente que nós sabemos disso, mas existem vários textos sobre isso. Ora, como lidar com eles nesse caso? O texto de Mateus 25 era irrefutável, esse dá para refutar? Mateus 25 junto a Apocalipse, porque a referência é irrefutável. Mas esse dá para refutar? Esse daqui também, pela linguagem de Jesus, eu entendo que não. Eu imagino para onde ele vai caminhar o argumento. Mas eu perguntei, porque se fosse irrefutável, um elemento estranho ao texto. Não, mas não existe nada irrefutável no pensamento diatríbico. Porque o tempo está curtinho, mas como ele falou que pode ter um caminho, então Mas já prepara a terceira parte então, porque não dá tempo de refutar tudo que ele disse, não. Mas assim, eu vou citar... 7 minutos para o intervalo. Para o intervalo, não é para o fim? Mas é quase o fim, o intervalo é quase o fim. Assim não tem condições, Esse debate está mais acalorado do que o primeiro, né? Está mais acalorado, né? Está esquentando. No próximo, a gente sai aqui, já põe o ringue. E é bom, na verdade, assim, com todo respeito, assim, claro, só algumas frases do pastor Vailate, eu não cito, na verdade, o Agostinho e nem pensadores modernos, nem comentaristas, como determinantes para meu pensamento. Mas, óbvio, eu tenho na minha cabeceira o Agostinho como meu orientador, com todo respeito a ele. Pastor, desculpa te cortar. Posso pedir... pode pedir para baixar. Isso, se não corta ali sua barba, que está bem cuidada, está bonita. Não está, não. Isso é bondade. Sim. Comparado com o seu terno, nada está bem cuidado aqui hoje. Nada está bem cuidado. Vai Mas, lá, assim, pastor. voltando, então, assim, logicamente, para mim, o mais importante em termos determinativos, em termos dogmáticos, são as Escrituras. Não os pensadores, nem mesmo comentaristas modernos, sejam eles adventistas ou não adventistas, Agostinho, Aquino e etc. Eu analiso o pensamento deles e verifico qual é a aderência desse pensamento ao método exegético e às Escrituras. O que eu vejo em Agostinho, nesse caso, é que ele está muito mais preocupado, nesse caso específico, porque em outros lugares Agostinho tem pensamentos fantásticos, é que ele está muito mais preocupado em defender a sua posição, com todo o direito dele, com o que ele tinha, mas ele utiliza muito a categoria da lógica. E a lógica, de fato, é assim, o que eu digo em relação à lógica, sempre nós vamos utilizar lógica porque nós estamos no contexto grego. Nós pensamos como nós pensamos, porque os gregos pensaram como pensaram. Mas eu quero passar um pouco para fora da lógica, porque as Escrituras não foram escritas no contexto grego. E as Escrituras não buscam nos apresentar essa lógica que nós buscamos hoje. E que Agostinho buscou, e que os pensadores antigos buscaram já no contexto da helenização do nosso pensamento. É nesse contexto que, assim, é contraditório, porque eu estou vivendo dentro desse contexto. Nós estamos aqui discutindo algo que no contexto bíblico nem existiria essa discussão. No tempo veterotestamental, essa discussão, o vejam só nesse sentido, não existiria, porque não haveria essa necessidade de diálogo, seria muito mais no contexto de uma discussão rabínica, mais de mantém sua posição, mantém a minha, e a gente vai ali tomar um refrigerante. É o que vai acontecer basicamente aqui também. A gente vai, todos nós vamos manter a nossa posição, de fato. Talvez em alguns momentos o telespectador vai buscar mais, e esse é o objetivo do debate, mas com todo respeito, com toda a estima cristã, com toda a estima bíblica. Em relação aos textos, vamos lá. Século dos séculos, né? Que o pastor Vailate já tá vendo como esquentou? No outro ele não me falou que eu estava esperando o debate, alguma coisa assim. Nós vemos, por exemplo, e de novo, eu retorno a ideia de que, ele falou, o pastor Vailate falou pelo menos umas 4 ou 5 vezes relacionadas a isso, assim, é metafórico, é simbólico, o fogo que nunca perece, é metafórico, claro, numa linguagem metafórica, utilizando essa expressão.
Obviamente, então, se é metafórico, eu não preciso literalizá-lo. Eu não preciso tomá-lo de forma literal, embora nós adventistas tomemos como um fogo literal. Literal. O fogo é literal. Agora, a duração do seu tormento, essa duração do tormento, porque nós vamos encontrar expressões, essa expressão relacionada à eternidade, expressões correlatas, que mesmo que não esteja ali escrito eterno, a expressão aionion to aionion, que na verdade é séculos dos séculos, ela é traduzida a mesma coisa como eterno. Então, o que eu expliquei anteriormente relacionado à natureza a qual o termo se liga, ele serve para esse texto também, de dia e de noite, etc. Por quê? Por exemplo, lá em Jonas 2, verso 6, é dito que Jonas ele fala que ele esteve para sempre no ventre da baleia. Só que no capítulo 1, ele esteve 3 dias e 3 noites. Em vários outros lugares, e eu separei alguns aqui, nós temos, por exemplo, ali em Êxodo 21, verso 6, 1 Samuel 1, 22 e 28, a palavra eterno relacionada a seres humanos e ela tem uma duração específica. Então, tudo aquilo que está relacionado ao ser humano, tudo aquilo que não está relacionado a Deus, quando ele é adjetivado por eterno, adjetivado no sentido de predicação aqui, por eterno, ele não necessariamente significa por ad infinitum. Ele não vai ter esse significado. É dessa maneira como nós entendemos todos os textos que na Bíblia falam a respeito de eternidade. E assim, por que eu não falei, aqui já o pastor Vailate me acusou de não haver utilizado punição eterna. Na verdade eu falei, porque é contrastando vida eterna de punição, explicando a questão do substantivo de verbal. Então assim, a vida é eterna porque ela está associada à continuidade da presença de Deus. E o resultado do processo inverso, o resultado do inverso, ele é um resultado de afastamento de Deus, e esse afastamento de Deus é que em si é eterno. E esse afastamento de Deus produz a não existência. Produz a não existência. Ok? Então, assim, utilizando aqui a metáfora dada pelo professor Vailate em relação ao Apocalipse, e a compreensão de que aion está sempre associado na determinação da sua duração a algo que está... A natureza do substantivo ao qual ele está associado, ele não me leva a entender que eles sejam eternos. Por quê? Por isso que eu trouxe Hebreus 1, verso 7. Porque os anjos não são eternos. E os demônios não são eternos. O ser humano não é eterno naturalmente. Apenas Deus possui a imortalidade. E Deus, graciosamente, concede àqueles que buscam nele essa imortalidade que é oferecida de acordo com João 3, verso 16. Eu não tenho mais tempo, mas assim, existem alguns textos que nos mostram a ideia de que eles são aniquilados, nada é deixado no fogo. Por exemplo, em Jeremias 4, verso 4, 17, verso 27, não vou ter tempo de ler, e Ezequiel 20, verso 48. São queimados até a raiz. Em Zacarias também. Queimados até a raiz, não será deixado nem ramo, nem raiz. Ou seja, são completamente... O fogo que vem, ele para de queimar, ele vai parar de queimar quando aquilo que lhe dá, e aí a expressão metafórica utilizada também pelo professor Vailate, que ele diz, o verme não cessa. E logo em seguida ele qualificou dizendo, isso é metafórico. Obviamente que é uma hipérbole dada para dar a intensidade do castigo que vai ser trazido, e não necessariamente a sua duração. Claramente a Bíblia, então, ela nos mostra. Por quê? Se nós tivéssemos tempo para voltar à questão da natureza do ser humano, o ser humano não foi criado de maneira imortal. E se o ser humano não foi criado de maneira imortal, e nós já tivemos debates aqui sobre isso, e não só comigo, mas com outras pessoas também, Gênesis 2, verso 7 é basilar. O ser humano não possuía uma alma, ele é uma alma em si. Claro que tem todas as questões, mas a alma que pecar morre. Lá em Ezequiel 18, verso 4. Há a morte da alma. Mateus 10, verso 28, que fala que... Mateus 10, na verdade, no contexto inteiro, diz que não tem mais aquele que pode fazer perecer a alma. Então, a alma não é naturalmente imortal. Logo, o sentido de eternidade, quando está associado a ela, não pode carregar o sentido de eternidade no sentido de ad infinitum, mas de um tempo longo e indefinido, definido na Bíblia como o tempo de duração do castigo. Agora, quanto tempo esse vai durar? Nós não sabemos. De fato, o castigo final do ímpio não é uma vida em outra condição, mas a não existência. Sim. Inclusive, talvez na parte 3 a gente possa começar desses textos que o irmão mencionou aí e a partir deles aprofundar. Vários textos do Antigo Testamento, ali, destruição
envolve destruição física temporal, não fala de um juízo final e eterno. É outra história. Mas nós vamos precisar ter outro tempo para explicar. Ele está pegando casos temporais e conferindo-lhes um ar escatológico e final. Mas é possível considerar, porque, como eu disse, a Bíblia não descreve vidas. Pronto. Falei que a parte 3 vai começar daqui, gente. Eu falei que a parte 3 precisa ter o ringue. Nós vamos dessa parte. Eu preciso encerrar esse bloco. O nosso próximo bloco é bem curtinho. Vai ser só o tempo de fazer algumas considerações finais, tá bom? Bem rápidas. Infelizmente, a gente não vai conseguir aprofundar mais, mas acho que já deu para falar bastante, já deu para levar muita informação. E agora você começa a pesquisar aí para se interessar e aprender mais sobre o assunto, tá bom? Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, para uma conversa muito bacana, de muito conhecimento. Você que nos acompanha, tenho certeza que está aprendendo demais, falando sobre o texto que está aí, ó, na sua tela, 2 Pedro 2,4, a parte 2 desse debate. Nós já combinamos aqui que vai ter a terceira, fica ligadinho aí que ela vai aparecer também. Recebendo o pastor Carlos Augusto Vailate e o pastor Sérgio Monteiro, ambos dando as suas visões e interpretações sobre o texto e, obviamente, sobre as ideias que aparecem nele. Eu vou passar a palavra aos irmãos, fazer um pouquinho diferente, né? Para que eles tenham tempo de fazer as considerações finais, tá certo? E aí depois, se ainda der tempo, a gente mostra as fotos que nós separamos, senão deixa para o próximo programa, tá bom? Vai lá, vou começar com o irmão, comecei no primeiro bloco, vou começar agora e depois o pastor Sérgio encerra. Então, 3 minutos e 30, por favor, cronometrados, vamos lá. Bom, antes de tudo eu quero agradecer, Zeca, pela gentileza do convite, pela delicadeza de sempre, pela direção do programa Vejam Só. Quero agradecer ao querido interlocutor, o pastor Sérgio Monteiro. Às vezes nós ficamos assim, o debate é acalorado, mas é o debate, né? Obviamente não há nenhum tipo de inimizade pessoal, isso é muito importante que todos saibam. Voltando para o tema, eu gostaria de, nessa fala final, dizer o seguinte, que eu não acredito no sofrimento consciente e eterno dos ímpios no inferno, porque, por exemplo, fui influenciado pela filosofia grega. Não que a filosofia grega não exerça influência sobre mim ou sobre nós, é claro que sim. Mas eu creio nisso porque vejo o sofrimento consciente e eterno dos ímpios como sendo algo claramente ensinado nas Escrituras. Citamos alguns breves textos, poderemos citar outros, Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2, Isaías capítulo 66, o texto de Mateus no capítulo 25, Apocalipse capítulo 20 e tantos outros textos que nós poderemos citar. Segundo, é fato que Platão ele ensinou, por exemplo, na sua obra Fédon, que a alma do indivíduo ela é inerentemente indestrutível e, portanto, ela é imortal. Mas nós cristãos evangélicos, especialmente, digamos que imortalistas, nós não acreditamos nisso porque Platão ensinou, né? Em vez disso, nós sustentamos, sim, e isso eu faço coro com o pastor Sérgio Monteiro, que apenas Deus é inerentemente imortal, conforme 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 16, mas creio que Deus confere soberana e graciosamente, sem ter a menor necessidade de fazê-lo, Deus ele concede imortalidade a todos os seres humanos quando eles são criados. E também aos anjos. Prova disso é que os textos aqui brevemente citados, de Mateus, de Apocalipse e entre outros, falam sobre o castigo eterno, punição eterna, sobre o diabo, a besta, o falso profeta sofrendo de dia e de noite. Isso ocorre de forma ad infinitum, de modo que, se para os justos existe vida eterna, ao qualificativo, a aionion, como algo eterno, duradouro para todo sempre, a lógica contextual, não da filosofia grega, pagã e tudo, mas do contexto bíblico, exige que também envolva ali o castigo e a punição correspondentemente eternos. Então, mais uma vez, estas são as perspectivas principais. E reiterando, conforme vimos, 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, ao usar o particípio presente, ele aponta como a maioria das traduções bíblicas em português e em outras línguas, para algo que já ocorre. Portanto, o inferno existe, ele é
real, ele já está, infelizmente, em funcionamento e ele aponta para um lugar ou condição de sofrimento consciente e eterno. E assim o é, porque as Escrituras o apontam no Antigo e Novo Testamentos. Infelizmente, o funcionamento foi ótimo. Muito bom, Vailate. Obrigado de novo pelo carinho, meu irmão. Eu agradeço a gentileza. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, a igreja. Leve o nosso abraço a toda a comunidade lá também. Pastor Sérgio, o irmão está com a palavra aí, 3h30 também. 3h30. Difícil para mim, viu? Eu falo muito, mas eu quero também começar agradecendo a esse retorno aqui ao Vejam Só, agradecer ao Zeca, ao Ronaldo, a direção do Vejam Só, que sempre, de maneira muito educada, muito cristã, sempre nos convida a estarmos aqui. Estamos sempre à disposição dos irmãos, quanto também do pastor Vailate e também daqueles que estão conosco, nos acompanhando aqui. Quem sabe quando voltaremos mais alguma vez, mas sempre voltaremos com todo o amor e com todo o carinho para tratarmos dos temas que forem propostos. No que diz respeito ao tema, de maneira muito clara, a Bíblia ela nos dá não apenas indicativos, mas declarações firmes a respeito do destino dos ímpios. E não é um destino de vida afastada de Deus, de vida em outra condição, mas de perecimento. Eu quero terminar aqui citando, primeiro, a natureza do ser humano nos leva a compreender que o ser humano é mortal, que o ser humano não possui imortalidade e que, afastado de Deus, ele não subsistirá, seja no inferno eterno, seja em qualquer condição que nós pensemos hoje. Eu considero, sim, que a doutrina da imortalidade da alma, ela subverte o Evangelho, mas não considero aqueles que pensam nela como pessoas que querem subverter o Evangelho. Eu considero que esses nossos queridos irmãos estão sendo enganados e ludibriados por uma doutrina que não é bíblica. E quero terminar com alguns textos que falam a respeito do destino dos ímpios. E não vou ler os textos, apenas citar algumas coisas dela. Por exemplo, o texto Salmo 69, 28, vários textos falam que eles perderão a vida. Deuteronômio 7, 10, Jó 44, verso 9, Mateus 10, 28, que nós lemos aqui, Lucas 9, 25, Romanos 9, 22, diz que serão destruídos. Salmo 37, 22, 28 e 34, 104, 35, Provérbios 2, 22, Isaías 29, 20, Obadias 10, diz que serão eliminados, utilizando a palavra hebraica tsamar, que quer dizer eliminar, aniquilar, efetivamente. Diz que perecerão em Jó 4, verso 9, diz que serão consumidos em Jó 20, 26, em Apocalipse 20, verso 9, que serão devorados, serão exterminados, serão extintos, lá em Salmo 37, Ezequiel 32, 7, serão feitos em cinza, se tornarão em pó, Isaías 5, 24, Malaquias 4, verso 3, e corrigindo um texto que eu disse que era Zacarias, na verdade é Malaquias 4, 1 a 3, tá? Serão estrados para os pés do justo, desaparecerão no Salmo 37, 20, 58, 7, 73, 20, Isaías 16, 4, 29, 20, 41, 12. Aí um texto que eu acho fantástico, dizendo assim, eles não terão futuro, e a doutrina da imortalidade da alma e do tormento consciente colocam que terão um futuro. Não, vai haver um futuro, mas não diferente. E nós encontramos isso no Salmo 37, 38, Provérbios 24, 20. Eles deixarão de existir, de acordo com o Salmo 37, 10, 59, 13, 104, 35, Provérbios 10, 25. Terão fim em Isaías 16, 4, quando a doutrina da imortalidade da alma diz que não vão ter fim. E assim, eu preciso terminar, teria mais cento e tantos textos, mas tenho certeza que numa parte 3, numa parte 4, nós teremos a oportunidade de falar sobre esses textos. Acima de tudo, e só para a última coisa, saber que o inferno existirá ou que existe uma condição de afastamento deveria nos levar a nos aproximar mais daquele que é a fonte da ressurreição e da vida. Pensa nisso. Amém. Pastor Sérgio, já tem muito texto para o Vailate se preparar, estudar para a parte 3 aqui. Não pode, tinha que ter deixado para depois, para nos preparar. Vai se preparar. Cuida dessa saúde, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Você é uma joia preciosa, que no Vejam Só a gente tem muito carinho e admiração pelo irmão também. As portas estão sempre abertas. Tá certo? Os contatos do pastor Sérgio também à sua disposição, do Vailate também. Põe na tela aí o resultado da nossa enquete, por favor. E nós perguntamos para você lá no nosso Instagram. A Bíblia ensina que o inferno já existe? 81% responderam que sim, 19% responderam que não. Obrigado a você que participou. Biel, Leonel, Serafim, Jonathan, foram alguns dos comentários que nós pegamos, e eu quis citar nominalmente vocês, porque vocês mandaram e não deu tempo. Tá bom? Mas, da medida do possível, nós vamos colocando aqui a participação de todo mundo, Isso é sempre o nosso perfil no Instagram, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela paciência, pela parceria. Muito feliz em dividir esses momentos com vocês. Um forte abraço e amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só, se Deus permitir.
Até lá!